Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Isabelle Fernandes, esse é o canal Pensando em Leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, o vídeo de hoje é uma resenha de um livro interessantíssimo que eu li anos atrás e que me encantou bastante, que é o Água para Elefantes, tá? Vocês vão ver aqui a imagem ao contrário, porque eu tô gravando com a câmera frontal, tá bom? Mas eu vou deixar para vocês a foto na thumb e vocês vão conseguir ver melhor. Bom, esse livro é da editora Arqueiro, tá? Vocês conseguem visualizar aqui. E tem a tradução da Ana Olga de Barros Barreto, tá? Ele foi lançado a primeira vez em 2006. E a autora desse livro fantástico é a Sarah Green, ou Sarah Green, não sei bem falar inglês, né? Ela é autora de outros livros, mas infelizmente eu não tive a oportunidade de ler nenhuma outra obra dessa autora, mas eu posso adiantar para vocês que ela é incrível. A escrita dela é fascinante, tá bom? Vocês podem ler esse livro aqui que eu recomendo bastante, tá? Essa é a capa. Ó, vocês conseguem ver direitinho. Bom, vamos começar a falar sobre a obra. Bom, a escritora retrata no livro, que é narrado por um personagem, a história de uma mulher. Começa, na verdade, com o homem contando a história, que é o Jacob Jankowski, tá? Lembre desse nome. Ele começa a narrar a história, relembrando a sua infância, a sua juventude, até o momento em que ele conhece a esposa dele, né? E aí a gente vive, no livro, a gente vive uma série de emoções, a gente acompanha esse casal e os acontecimentos. E basicamente, no livro não, a escritora, ela retrata a história desse casal e tudo que eles enfrentaram durante sua vida, né? Durante a vida que, detalhe, é a vida no circo, tá? E tem também a história de uma elefanta muito fofa que vocês vão se apaixonar. Conta a sua história com o seu domador, que vocês vão ver que ele tem também parte na história desse casal, tá bom? Não sei se deu para vocês entenderem, espero que sim, tá? Então é isso, basicamente isso, a história desse casal que vive no circo com essa elefanta. Mas é incrível, vocês vão conseguir ver que o desenrolar da história é fascinante, tá bom? O livro, ele é importante para mim, por quê? Porque a autora, ela retrata um relacionamento abusivo, que não é desse... A Marlena, que é a esposa do Jacob Jankowski, vocês vão ver aí na história, ela vive um relacionamento abusivo, em que o marido não a respeita, em que a esposa deveria fazer os seus gostos, etc. Mas devemos nos atentar que a época em que eles viveram, a história foi entre 1920 a 1930, né, em que o Jacob ele encontra a Marlene e que ela vive aí esse relacionamento tóxico, né, infelizmente. Então, a história me fascinou muito por isso, porque é uma mulher guerreira em que ela consegue sair desse relacionamento. É quase que impossível, né? Nós sabemos que mulheres assim, elas têm uma certa dificuldade de sair de relacionamentos assim, mas ela conseguiu, graças a Deus, né? E detalhe, essa história é uma história parcialmente verídica. Quando a Sarah foi escrever a história, o que serviu de inspiração para ela foi que ela leu uma matéria num jornal local da época, que ela escreveu esse livro, um pouquinho antes, em que o jornal publicou uma série de fotografias de um fotógrafo que viveu entre 1920 a 1930, ali fotografando os circos. E ela se interessou, comprou um livro que só tinha fotografias de circo e ela se encantou. Ela disse, não, eu vou escrever algo sobre circo, né? Aí ela começa a embarcar nessa história, ela começa a sua pesquisa bibliográfica de circos americanos na década de 20 e 30, e aí ela começa a escrever sua história. Parcialmente verídica, porque a história da elefanta foi verídica, só que ela mudou o nome e também alguns acontecimentos.
mas a história é praticamente idêntica à história das duas elefantas em que ela pesquisou como que elas viviam no circo, como era a história delas com o seu domador, etc. Mas o casal foi fruto de sua imaginação e aí ela desenvolveu esse livro incrível. O livro, ele também originou um filme. Essa mesma capa, em que o ator é o Robert Pattinson, acho que é assim, e a Reese Witherspoon, acho que é também assim. E é um filme muito bacana, mas quem lê o livro vai achar muito mais completo do que o filme, né? O filme teve algumas alterações ali, bem poucas, bem pouquinhas, mas teve, né? Mas o livro é muito melhor do que o filme, já adianto para vocês. É muito mais completo. Vocês conseguem se sentir mais dentro da história do que no filme. A Sarah, apesar de eu ter lido somente esta obra dela, eu sinto que ela tem essa capacidade de fazer a gente se sentir dentro da história. E ela leva a gente a imaginar aquela beleza do circo, as cores do circo e etc. Por isso que eu acho incrível essa história, tá? Minhas considerações. Eu particularmente gosto muito de livros em que eu me sinto apaixonada e apegada por um ou dois personagens, né? E a Sarah me fez sentir assim nesse livro. Minha nota para esse livro, sendo que 1 é nota mínima e 5 é nota máxima, para mim foi 5. Se você chegou até aqui, no fim do vídeo, muito obrigada por ter vindo assistir, muito obrigada por ter ficado até o final. Eu espero que você leia o livro, que você aproveite a leitura. Ele não é um livro muito grande, na minha opinião, eu já li livros muito maiores. Eu acho que é uma escrita bem facinha de ler, bem tranquila, você termina em poucos dias, se você for um leitor assíduo, né? Se você lê rápido, mas aquele leitor que lê e entende o que tá lendo, né? Não aquele leitor que só corre o olho, né? Pra mim é uma leitura bem fácil de ler. Como já falei, ela é bem simples na escrita. É isso, muito obrigada por ter vindo, por ter assistido. Boa leitura para vocês, tá? Se vocês lerem esse livro ou o outro que eu indiquei, que eu fiz a resenha, que foi a Emma, da Jane Austen, comentem lá no Instagram. Se você tiver a curiosidade de ler e o interesse também, você me marca. Meu Instagram é @pensando em leitura. Eu vou deixar o meu Insta pessoal aqui, tá bom? Muito obrigada. Fique em casa, use máscara, use álcool em gel. É verdade. Bom, é isso. Muito obrigada. Um beijo e até a próxima.